amado, usa o teu instrumento conforme o teu querer e a tua vontade, Pai. Daquilo que ela estudou, que ela meditou da tua palavra, que o Senhor não deixa ela esquecer de nada, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor precisa falar conosco. Não o que queremos, mas o que precisamos ouvir da tua parte nesta noite. Abençoa a vida dela, o lar dela, Senhor, os sonhos. Usa a tua serva conforme o teu querer e a tua vontade para falar aos nossos corações nessa noite. E desde já, Senhor, eu agradeço pela vida dela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você quer água? Pode ser 20 minutos. 20 ou 40, fica à vontade. Isso. Ó, vou deixar aqui. Depois vou trazer uma água, tá? Glória a Deus, comigo a igreja do Papai do Senhor, amém? Que chique esse negócio aqui, ó. O negócio aqui é chique, hein? Louvado seja Deus, irmãos. Quero louvar a Deus por esta oportunidade. Quero louvar a Deus por esta igreja. Estava ali relembrando, né? Das coisas a qual o Senhor prometeu na minha vida um dia. Eu me sinto honrada nesta noite. Eu sei que, como eu, qualquer uma de vocês poderia estar aqui transmitindo a palavra. Porque nós somos escolhidas do Senhor. Mas o Senhor me escolheu nesta noite para estar transmitindo a tua palavra ao coração da tua igreja. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Eliane. Cadê a pastora? Deus abençoe a vida dela por esse convite. Quero louvar a Deus pela vida da Sandra, pela vida do Diego. Cadê a Sandra? Olha o Diego ali. O Diego trabalha com meu esposo, irmãos. Eles foram o canal de bênção para nós estarmos aqui. Quero louvar a Deus pela vida de vocês. Quero louvar a Deus por 40 anos desse grupo. Eu tenho 44, né? Então eu tinha 4 anos. Eu tenho 44 na idade, mas na minha cabeça eu tenho 28, tá bem? Você pode ter a idade que você quiser. Na sua cabeça eu tenho 28. Mas o registro está 44. Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo. Louvado seja Deus, o pastor Joacim. Hoje eu trouxe a mamãe e a irmã, né? Louvado seja Deus. Falei, vamos lá comigo. Elas aceitaram o convite. Mamãe tem 81 anos. E eu louvo a Deus, irmãos, porque minha mãe é um milagre na mão do Senhor. Para quem não sabe, eu falo isso com muito orgulho para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Minha mãe era usuária de droga, traficante, mas Deus fez uma obra na vida dela. Há mais de 24 anos, hoje ela é missionária na casa do Senhor. Você quer louvar o Senhor pela vida dela? Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo. Eu tive um tempo difícil também na minha vida sentimental, a qual orei ao Senhor durante 7 anos, esperando com fidelidade. E o Senhor preparou essa bênção na minha vida. Louvado seja Deus. Hoje nós somos pastores, dirigimos ali a nossa igreja sede. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor Paulo, presidente. A igreja recebe a bênção em nome de Jesus. Quero louvar a Deus por esta noite, irmãos. Me sinto feliz, honrada e privilegiada. Foi uma semana difícil. Desde quando a pastora me fez o convite, foi muito difícil. A gente quer dizer não, né? A gente quer falar assim, não. Mas Deus usa sua boca, você fala assim, eu aceito. Louvado seja Deus que nós estamos aqui para poder servir ao Senhor, amém? Irmãos, abra sua Bíblia, o livro de Pedro, o tema dessa noite, o livro de Juízes, capítulo 4. Louvado seja Deus. Se os irmãos veem eu lendo aqui, é porque eu anotei e eu gosto de ler, tá bom? E não me perder. Louvado seja Deus. Livro de Juízes, capítulo 4, verso 4, que diz assim: Débora, mulher, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Louvado seja Deus. Você pode glorificar ao Senhor nesta noite, pode se sentar. Louvado seja Deus. Irmãos, esse é um tema bastante propício para o tempo que nós vivemos. Eu creio que algumas irmãs olharam ali. Eu estava a todo momento abrindo a boca. As irmãs vão falar assim, a pregadora é cansada. Porque nós viemos de uma semana bastante puxada. As irmãs que trabalham sabem como é. Muitas das vezes as irmãs desmerecem porque a gente não tem filho, né? Ah, você não tem filho, você não tem nada para fazer. Não, mas a gente tem. Defendendo as irmãs, não é que as irmãs não têm filho aqui. Vamos defender a gente também, que a gente tem um monte de coisa para fazer. E eu fico imaginando, irmão, se eu tivesse filho, eu tinha que ter 48 horas no meu dia, então.
Então, uma semana bastante difícil, eu estava ali abrindo a boca com sono, mas estou aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Irmãos, o livro de Juízes que nós lemos está no Antigo Testamento da Bíblia, logo após o livro de Josué. Durante esse período do livro de Juízes, os israelitas, frequentemente, eles se afastavam da presença de Deus e iam adorar outros deuses. E nós sabemos que essa história se repetia a cada dia, a cada ano. Eles pecavam, faziam aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor. O Senhor permitia a opressão no povo. E isso se repetia, louvado seja Deus. E lendo esse texto, eu me identifiquei muito, e nós nos identificamos muito. Porque por mais que nós queremos agradar ao Senhor, muitas das vezes a gente acaba fazendo mal aquilo que não agrada ao Senhor. Nós acabamos aborrecendo ao Senhor. E Deus, Ele permite a opressão, e Deus, Ele permite a luta, e nós clamamos, adoramos ao Senhor, e Ele nos ajuda. Assim era Israel. A Bíblia diz que Israel, a todo momento, irmãos, ele fazia mal que era fazia mal que era aos olhos do Senhor, e ali eles se arrependiam, clamavam, e Deus levantava um juiz para poder interceder pelo povo. Eu quero dizer para as irmãs que não foi difícil para mim, foi difícil porque a gente sabe que é uma grande responsabilidade, mas eu senti a intercessão das irmãs pela minha vida. No momento que eu dobrava o joelho para orar, você não sente aquele peso. Eu queria que as irmãs oraram pela minha vida e eu senti isso na minha casa. O Espírito Santo de Deus falou no meu coração e disse assim: Tatiana, elas estão intercedendo por você, louvado seja Deus. E coisa boa, irmãos, é quando a gente recebe a intercessão de alguém, né, pastora? Quando a gente sabe que tem pessoas intercedendo por nós. E o povo de Israel também era assim. A Bíblia diz que eles erravam, e quando a gente desobedece a Deus, naturalmente o pecado ele vem, a consequência vem sobre a nossa vida. E ali eles se levantavam e clamavam a Deus, e Deus levantava alguém para interceder pelo povo. Eu quero dizer para você nesta noite que, independente de que você errou, de que você pecou, de que você clamou, o Senhor ele está sempre pronto a nos perdoar, a nos honrar, a novamente nos perdoar e nos dar uma nova chance. Eu quero louvar a Deus pela vida também da missionária Andréia, minha amiga, faz assim, louvado seja Deus. Ela também é um milagre, irmão. Essa mulher venceu um câncer, louvado seja Deus. Está aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amo sua vida, viu? Deus abençoe. E a Bíblia diz que quando Deus levantava alguns juízes para poder libertar o povo da opressão maligna, na maioria das vezes, irmãos, era sempre homem, louvado seja Deus. E esse texto que nós acabamos de ler nesta noite, fala que Deus levantou uma mulher, e o nome dessa mulher era Débora, louvado seja Deus. Eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor ele quer levantar você nesse tempo, o Senhor quer levantar eu, o Senhor quer levantar Maria, o Senhor quer levantar Alice, o Senhor quer levantar Mônica, o Senhor quer levantar todas as irmãs como Ele levantou Débora naquele tempo. E eu imagino que Débora, quando ela foi levantada naquele tempo, irmãos, muitas coisas passou na cabeça dela. Primeiramente, como nós vemos o texto, que é o tema, Débora era mulher, louvado seja Deus. E a gente sabe que ser mulher não é fácil. Eu imagino as irmãs hoje na frente do espelho, como eu, a gente põe uma roupa, aí põe outra, arruma o cabelo e não sei o quê. E é muito difícil para a gente ser mulher, e ainda mais uma mulher vinha após a muitos homens, louvado seja Deus. A Bíblia diz que Débora ela foi escolhida por Deus para julgar aquele povo, foi separada por Deus. E eu imagino que ela olhou para trás e viu os homens que tinham julgado naquela época, e para ela foi um grande desafio. Só que eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor ele escolhe quem Ele quer escolher, louvado seja Deus. O Senhor muitas das vezes Ele não vai olhar para a minha limitação humana e para a sua limitação humana. Quem sabe Débora olhou para ele e falou assim: mas eu sou uma mulher, como que eu vou liderar esse povo? Eu quero dizer para você que o Senhor ele capacita aquele que está disponível a fazer a vontade dele. Independente, irmão, muitas vezes a gente ouve assim: ah, mas eu não sei falar, ah, mas eu não consigo, ah, mas eu não tenho eloquência. O Senhor ele não olha para isso, Ele quer saber se você está disponível nesta noite. Quantas mulheres estão disponíveis nesta noite para poder servir ao Senhor? E Débora, ela era uma mulher, louvado seja Deus. Só que isso não impediu de Deus poder chamar ela. Nós estamos vivendo tempo de mulheres que olham para ela e muitas das vezes por uma palavra ela se acha incapaz
paz. Muitas das vezes uma palavra que é lançada ao seu coração, o adversário entra e lança aquilo como seta sobre a sua vida, e você guarda aquilo no seu subconsciente e você acaba travando. Eu quero dizer nesta noite que toda opressão maligna, toda palavra contrária, ela já está caindo por terra em nome de Jesus. E eu quero dizer que você é capaz sim, você pode sim, você vai conseguir sim, porque o Senhor vai adiante de você. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, que antes de Débora houve 3 juízes. Otniel, da tribo de Judá, que libertou o povo de Israel do domínio dos Mesopotâmios. Tinha também o Hilde, da tribo de Benjamim, que matou o rei de Moab, libertando o povo. E tinha também Sangar, que matou 600 filisteus com apenas uma agulhada. Agora você imagina que desafio que Débora estava para frente para viver. E quando olho para esse texto de mulheres fortes em tempos difíceis, eu acredito que o Senhor ele não vai achar um tempo favorável para que eu e você venha se levantar. O Senhor quer que nós nos levantamos muitas das vezes com medo, muitas das vezes não sabendo que nós íamos enfrentar. Mas uma coisa é certa, Ele quer que eu e você nos colocamos de pé diante da batalha. A Bíblia diz assim, irmãos, que esse filisteu, eu estava lendo esse texto, ele matou 600 filisteus com apenas uma agulhada. Imagine quem era Débora diante daqueles homens. A Bíblia diz que Débora era da tribo de Efraim, e ela veio tirar o povo da opressão contra Sísera, que era ali o chefe do exército. A Bíblia diz que Débora, ela julgava embaixo de uma palmeira. A palmeira, irmãos, ela era uma árvore que tinha uma raiz bem profunda. Ela tinha uma raiz muito forte que nada podia abalar. E quando a gente vê esse texto e a gente se encontra com Débora, mulher, a gente imagina que Débora, quem sabe, era uma mulher que não tinha nada para fazer, né, pastora? Mas eu imagino que Débora, ela teve que abrir mão de tudo que ela tinha para poder fazer, para poder se colocar à disposição do Senhor. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz assim, irmãos, que Débora, ela tinha muitas características. E o Senhor me deu algumas características de Débora nesta noite. Eu quero correr porque o tempo não nos espera. E quando eu olho para Débora como mulher, eu imagino que Débora teria que ser uma mulher organizada para poder fazer a vontade de Deus. Irmãos, eu quero dizer para você que se você não se organizar, você vai se atrapalhar no meio do caminho. Eu costumo dizer que toda mulher ela tem que ter 1 quilo de feijão cozinhado lá no congelador. Eu costumo dizer que toda mulher, todo domingo, ela tem que ir lá escolher um feijão e deixar cozido na tapoeira dentro do congelador. Porque, pastor, é tanta desculpa que a gente escuta. Não, eu não vim porque eu estava cozinhando feijão. Não, eu não vim porque eu estava fazendo arroz. Não, eu não vim porque eu estava lavando a salada. É só você se organizar. Porque não adianta, irmãos, a gente deixar a nossa casa desorganizada para poder sim fazer a obra do Senhor. O primeiro ministério é a minha e a tua casa. E muitas das vezes a gente acaba sendo negligente com o nosso lar e a gente pega o microfone e fala que o diabo se levantou. Só que muitas das vezes não é necessário você se organizar. Sabe o que você faz? Domingo agora você vai lá, escolhe 1 quilo de feijão, cozinha, coloca lá na tapoeira no congelador, faz uma carne de panela, cozinha, deixa dentro do congelador, compra 5 pés de alface, lava ele, deixa dentro da tapoeira ali, ó, com os guardanapinhos. Você vai ver como vai ser mais prático. Louvado seja Deus. Irmão, isso aqui o moço não deixa eu mentir. Eu entro dentro de casa, eu deixo a bolsa e já vou para a pia. Você não tem que pensar. Você sabe que daqui a pouco você tem que ir para o culto. Você não tem que sentar, estou cansada. 6h30, 7 horas. Depois você levanta e fala, não deu para fazer nada. Deu. Você tem que estar, ó. Vamos, minha filha. Força, pressa. Você tem que ir para o culto, você tem que pensar, você tem que rejejuar. Então você tem que se organizar. Irmãos, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo de mulheres preguiçosas. Nós estamos vivendo um tempo de mulheres que não são organizadas. E nós sabemos que nós temos que ter ordem e decência, não somente na casa do Senhor, mas na nossa vida pessoal também. Então pega essa dica. Amanhã você vai cozinhar 1 quilo de feijão. Quem vai cozinhar 1 quilo de feijão amanhã deixando no congelador? Se você quiser ainda, deixa temperado, que daí você não vai precisar ficar descascando o alho.
Louvado seja Deus. Débora era uma mulher organizada. A Bíblia não fala que ela tinha filho. Só que Débora não deixava a casa desarrumada, os meninos descabelados, o marido reclamando. Não! Ela deixava tudo pronto e ela ia fazer a vontade de Deus. O meu fala assim pra mim, tá? Você quer fazer tudo de uma vez? Porque eu vou lá lavar a louça, eu vou estender na cama, tiro o lixo do banheiro e tal, passadinha no chão, porque eu tenho que ir pra igreja. E quando eu voltar, eu tenho que dormir, porque eu tenho que acordar cedo, não é assim? Aí você quer ficar sentado? Aí não dá. Aí você atrasa. Aí chega no culto 8 horas. Vamos se organizar? Vamos colocar nossa casa em ordem? Irmãos, eu sei que é difícil. Só que Deus está levantando mulheres fortes em tempo difícil. Quem sabe você não é aquela mulher que tem aquela habilidade. Eu gosto de limpar a casa, irmãs, eu gosto. Quem sabe você não gosta muito. Só que eu entendi que quando a gente cresce, a gente não faz o que a gente gosta. A gente faz o que tem que fazer. Quem faz o que gosta, que tem vontade, é criança. Mulher tem que fazer aquilo que tem que fazer. Ah, eu não gosto de estender roupa, mas você tem que estender. Ah, eu não gosto de passar roupa, mas tem que passar. Seu marido não vai com a roupa passada. Então, irmãos, de uma vez por todas, vamos nos organizar. E vamos parar de fazer aquilo que a gente quer. Vamos fazer aquilo que tem que fazer. E nesta noite, eu quero dizer para você, uma mulher organizada, ela não perde tempo, irmãos. Saiba usar o seu tempo. Não fica deitada no sofá. Vai fazer o que tem que fazer. A Bíblia diz que Débora era uma mulher que tinha sabedoria e estratégia de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 24, verso 13, ele nos ensina a nós termos sabedoria e estratégia de Deus. Muitas das vezes, irmãos, quantas situações a gente encontra no nosso lar. E muitas das vezes a gente, como mulher, a gente quer ganhar no grito. E nesta noite o Senhor está falando para mim e para você, olha, fala menos, ora mais, pede sabedoria e estratégia para Deus, que Deus ele vai te dar. Nem tudo você vai ganhar na força do grito. Nem tudo é para você falar. Pede sabedoria para Deus, que no momento certo ele vai falar para você, agora cala. No outro momento ele vai falar assim para você, se cala. E muitas das vezes, irmãos, a gente ganha se calando. Eu sei que a gente gosta de falar demais. Só que tem momento que a gente tem que se calar. A Bíblia diz que quando Deus mandou o povo dali de volta da muralha, era calado. E muitas das vezes falta sabedoria para nós e estratégia de Deus para resolver qualquer situação. Débora era uma mulher estrategista. Ela tinha sabedoria de Deus e ela buscava estratégia da parte de Deus. A Bíblia diz que ela chegou para Baraque e falou assim, olha Baraque, você tem que ir contra esse povo que está oprimindo o povo de Israel. Olha, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Só que não foi do jeito que ela queria. Ela recebeu uma instrução de Deus. Eu quero dizer para você, mulher, que você é responsável pela tua casa, pelo teu filho, pela tua família. Só que não é pelo teu capricho. Tem que buscar sabedoria e estratégia da parte de Deus. Muitas das vezes a gente cresce e quer continuar sendo uma mulher mimada, igual quando era pequena. Só que nós crescemos, nós somos mulheres que têm responsabilidade. E nem tudo você vai ganhar no choro, nem tudo você vai ganhar na manha, nem tudo você vai ganhar fazendo biquinho. Você precisa buscar estratégia e sabedoria da parte de Deus. Eu estava falando com meu esposo que eu não gosto, irmãos. Não sou aquele tipo de mulher que briga e fica sem falar uma semana. Ah, estou sem falar com ele faz um mês. Porque ele fez isso. Parece uma menina de primeira série. Mulher, conversa, resolve. O esposo entra, sai, parece dois estranhos. Olha para ele e vira a cara. Tá na pia, vai pro fogão. Se ele tá no fogão, você vai pro quarto. Tá na hora de sentar e resolver, você não é menina. Parece primeira série. Corta aqui, não quero falar com você. Parece primeira série. Irmãos, não gosto disso. Ele tá aqui, não deixa eu mentir. Se nós brigamos, vamos resolver. Vamos sentar, vamos resolver. E aí, o que aconteceu? Ah, tá bom, você quer, você também. Tá bom, beleza. Você não vai separar? Por que ficar com essa gracinha? Vamos conversar, vamos pôr as coisas no lugar. Chega de mimar. E muitas das vezes tem homem que mima. A mulher para de falar, ele vai lá e faz o que ela quer. Vamos se posicionar também. Vamos se posicionar, né? Vamos ser o varão da casa. Não vamos mimar essa mulher para ela crescer.
Irmãos, eu fui criado por uma mulher forte. E mulher forte, ela não fica sem falar, ela resolve aquilo que tem que resolver. Buscando sabedoria da parte de Deus, nas palavras, toma cuidado com as palavras. Porque a palavra lançada é como uma flecha, ela não volta. Toma cuidado com o que você fala. Débora era uma mulher que tinha sabedoria, estratégia de Deus. O Senhor está dando estratégia para mulheres aqui nesta noite. A Bíblia diz que a Débora, ela tinha fé e era uma mulher obediente. Quantas mulheres, irmãos, já não obedecem mais a Deus? Quantas mulheres já não têm mais o temor de Deus? Quantas mulheres já não agem mais pela fé dentro da tua casa? Quantas mulheres não praticam mais a fé? Irmãs, a fé é algo que nós temos na nossa mão. Eu quero contar aqui rapidamente, pastora. Todo mundo sabe que eu fiz a bariátrica, porque quando eu fiz, eu não tinha nada nas mãos, eu estava com 150 quilos. Eu só tinha fé. Eu orei ao Senhor e pedi para o Senhor preparar um convênio Bradesco, onde lá o Diego trabalha com meu esposo. O Senhor abriu a porta, foi tudo através da fé. E eu pude apalpar com as minhas mãos aquela carteirinha, pastora, quando chegou. A carteirinha vermelhinha, eu tinha orado ao Senhor e orei assim, eu falei, Senhor, prepara um emprego para o meu marido, que o convênio seja Bradesco para eu poder fazer essa cirurgia. Isso foi um ato de fé. Se você tiver fé, a Bíblia diz que você pode mover uma montanha de um lugar para o outro. Então, mulher, exerça a sua fé. Débora era uma mulher que tinha fé e tinha obediência ao Senhor. E ela tinha um espírito de liderança. Louvado seja Deus. Nesta noite o Senhor, Ele quer levantar a mulher como liderança. Lá no seu trabalho, lá na sua família. Débora era uma mulher que tinha conselho para dar. Louvado seja Deus. Quantas e quantas vezes a sua amiga te procura e você não tem um conselho da parte de Deus, porque nós que servimos a Deus, a gente não tem que dar o conselho do mundo. Se a amiga vem dizendo que vai separar, você não tem que falar para ela assim, não, a filha anda, larga desse babaca, arruma outro, não. Você tem que falar para ela, vamos orar, Deus vai transformar, Deus vai mudar a vida dele. Só que quantas das vezes, irmãs, as irmãs vêm procurar a gente para poder receber um conselho, e muitas das vezes nem segredo a gente sabe guardar. Débora, ela era conselheira. E quando o Senhor falou essa palavra comigo, ele falou para mim, Tatiane, Débora, ela era conselheira. Ela não era fofoqueira. Débora era uma mulher que inspirava confiança. Débora era uma mulher que ela tinha espírito de liderança. Onde ela chegava, o testemunho dela chegava primeiro. Quantos testemunhos a gente tem dado, irmãos? Muitas das vezes é necessário você se posicionar a todo momento. Eu trabalho no meio de uma obra lá em Peru, tem mais de 200 peões. E ninguém nunca falou nada para mim. Sabe por quê? Eu, como mulher, eu tenho que me posicionar. Brinco com todo mundo, dou risada com todo mundo, mas a todo momento você tem que ter o seu respeito. Se eles estão lá falando coisas que não me agradam, eu saio do ambiente. Você não tem que ficar ali na rodinha participando. Nem uma risada você tem que dar ali na rodinha dos encarnecedores. Porque se você rir, você está apoiando. É necessário você se posicionar como uma liderança que foi para isso que o Senhor te chamou. Débora era uma mulher que tinha coragem. Quantas e quantas das vezes, irmãos, a gente está em casa, a gente vê um vulto passando, a gente liga para a pastora, pastora, me ajuda. Eu vi um vulto passando na minha cozinha. Quantas e quantas das vezes você se amedronta quando Satanás ele se levanta te oprimindo. E o Senhor te deu o espírito de liderança nesta noite. O Senhor te deu autoridade nesta noite. Você não precisa chamar ninguém para expulsar o demônio. Muitas das vezes que você sente uma opressão na tua casa, você pode levantar a tua mão e expulsar no nome de Jesus, porque ele vai sair. Porque o Senhor ele tem te dado autoridade nesta noite. Quantas mães ficam oprimidas porque essa juventude está indo de mal a pior? Você tem medo de repreender porque fala assim, se falar, ele vai se cortar. Ai, se falar, vai ficar com depressão. Está aqui a minha mãe. Eu acho que se eu cortasse meu braço, ela pegava um facão e me deixava cortar. E eu tinha medo, irmã. Até hoje, eu moro no quintal dela. Se eu falar mais alto, filha, ela passa por cima do boi e dá um tapa na minha orelha. E é isso, você tem que exercer a autoridade de mãe.
Para de ter medo daquele menino. Nós sabemos que nós, que somos uma mulher que tem uma liderança forte, irmãos, a gente não tem que ter medo de conversa desconfortável. Muitas das vezes você fala assim, eu não vou falar, porque não, você tem que falar. A gente não tem que ter medo de conversa que vai trazer desconforto para alguém. Senta aquele menino, senta aquela menina, conversa com ela, fala aquilo que tem que falar. Se posiciona como liderança na tua casa, no meio da tua família. Aleluia! Porque aquilo que você falar de baixo, da ordenança de Deus, o Senhor é acima e embaixo. Não tenha medo não, sabe por quê? Não vai se matar não, porque Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. Se você repreender, o Senhor vai estar com você, vai transformar a vida dele e vai transformar a vida dela. Muitas das vezes, tem a adolescente que tem se levantado e intimidado a mãe, intimidado o pai. Nós fomos um dia, pastor, fazer uma oração na casa de uma irmã, e ela falou assim, pastora, vem aqui orar para mim, porque a minha filha quis uma calça jeans e eu não dei, e ela falou que ia me dar um bombom envenenado. Com medo da filha. Não é questão de oração, é questão de posicionamento, é questão de colocar quem tem que pôr no seu lugar. E Débora era uma mulher assim, que ela tinha coragem, ela não temia. Quantas mulheres têm medo disso aqui, ó, que é o microfone? Quantas mulheres têm medo de subir aqui em cima? E quando não servia a Deus, falava, gritava, chega aqui e não consegue falar nada. Trava! Você tem que ter coragem, porque o Senhor, Ele está com você. Como o Senhor, Ele foi com Débora naquele tempo, nesse tempo, Ele é com você. Ele é com você, irmãos, nessa noite. Ele é com você, grupo, nesta noite. É necessário você acreditar que o Senhor está com você. A Bíblia diz que Débora, ela estava disponível para poder servir a Deus. Quantas e quantas das vezes a gente reclama da nossa rotina cansada? Ah, porque eu tenho que fazer isso e ainda eu tenho que ir para a igreja. Ah, porque eu tenho que fazer aquilo e ainda eu tenho que preparar o hino. Ah, porque eu tenho que fazer aquilo outro. Se você tem um marido, é porque você orou para Deus preparar. Se você tem um filho, é porque muitas das vezes você era estéril e o Senhor concedeu. Se você tem um ministério, é porque um dia você pediu para Deus te dar um ministério. Esses dias eu estava reclamando assim dentro de mim, porque uma coisa é reclamar dentro de você, outra coisa é você falar, né, pastora? A gente reclama com nós mesmo, né? Fica quieta mesmo, na mesma se resolve, acabou. E na mesma pede perdão. Não fala. E eu lembrei de que um dia eu falei para o Senhor, Senhor, eu acho tão bonita aquelas irmãs que ficam ali na porta pegando o nome. Eu nem sabia que era uma diaconisa. E o Senhor me concedeu aquilo. Muitas das vezes a gente reclama daquilo que a gente colocou e pediu diante do Senhor. Você reclama do seu filho, mas você era estéril, o Senhor te concedeu um filho. Você reclama do seu marido, mas um dia você não tinha nem marido. Um dia você não tinha nenhuma pessoa para caminhar do seu lado. Você reclama do teu ministério, só que quando o Senhor te chamou, você pediu em oração. Então faça com carinho. A Bíblia diz que tudo que vier à nossa mão para fazer, a gente tem que fazer conforme a nossa força. Então para de reclamar, irmã, seja disponível para o Senhor. A gente quer ser disponível para tudo. A gente quer ser disponível para trabalhar, a gente quer ser disponível para acordar 4 da manhã, a gente quer ser disponível para a nossa casa, para a nossa família, só que muitas das vezes a gente não quer ser disponível para o Senhor. Parece que quando a gente separa alguém e fala, oh, você vai fazer isso, parece que você está colocando um tijolo nas costas daquela pessoa. E muitas das vezes a pessoa faz reclamando. Irmãs, faça a obra do Senhor com carinho, porque dele depende todas as coisas. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, só que esse tema diz que o Senhor ele vai levantar mulheres fortes em tempos difíceis. Talvez seja difícil para você, o cansaço bate. Ultimamente eu ando só abrindo a boca, eu quero dormir. Só que eu sei que eu tenho uma responsabilidade. Vai chegar a hora que você vai poder descansar. Só que enquanto você tiver fôlego, faça a obra do Senhor. Quantas pessoas estão no hospital querendo estar aqui nesta noite? Vocês estão aqui completando 40 anos. Você pode glorificar o nome do Senhor nesta noite? Muitas das vezes a gente reclama, irmãos, até de não ter roupa para vir para a igreja. Isso é um absurdo. Você só tinha uma saia preta que você mudava a blusa. Um dia na blusa preta, um dia na blusa amarela. Você tem um monte.
E você olha pro guarda-roupa e fala assim, não tenho roupa. Eu vou com a mesma roupa. Mas é uma vergonha. Quando eu olho pro meu guarda-roupa, eu fico constrangida. Eu fico, assim, muito grata ao Senhor, pastor, porque houve um tempo que a gente não teve. Fala a verdade, a gente não tinha. Era uma sapatilha com uma blusa preta, que você só mudava a blusa. Ou senão era aquele vestido preto, que você mudava o casaco. E a gente era feliz servindo a Deus. Então, que insatisfação é essa? Essa insatisfação que muitas das vezes vem da alma. O problema não é que você não tem, o problema é que você está insatisfeito, porque falta se encher de Deus para vir a satisfação. Nós estamos vivendo um tempo dentro da casa de Deus, irmãs, que parece que o fato de nós estarmos aqui respirando, o fato de nós estarmos andando, o fato de nós estamos enxergando, já não vale mais nada. É um tal de Senhor, eu quero aquilo outro, você já tem o fôlego de vida. Então caminhe, faça a vontade do Senhor, pare de reclamar, pare de murmurar no meio do caminho. Quantas mulheres aqui nesse tempo de hoje está diagnosticada com câncer, em cima de uma cama apodrecendo, e você está aqui mais um ano, servindo, fazendo a vontade de Deus. Então vamos parar de murmurar no meio do caminho. Vamos olhar para aquilo que a gente tem, não para aquilo que a gente quer. Aquilo que você quer está na mão do Senhor, e a Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor e fazer a vontade de Deus, Ele vai acrescentar todas as coisas que nós queremos. O Senhor, Ele quer contar com você nesse tempo. O Senhor, Ele quer contar comigo nesse tempo. A Bíblia diz que aquele tempo era o tempo de Débora. Só que hoje é o seu tempo, hoje é o meu tempo. E não adianta você contar a história triste para Deus, porque Ele conhece a sua história. Não adianta você ter se dramatizar. Ai, Deus, você não sabe, Ele sabe. Muitas das vezes as irmãs vêm contar para a gente, querendo, muitas das vezes, pastora, contar uma história triste, querendo que você senta e chora com ela. Não, ninguém vai sentar e chorar com você. Vai olhar para você e falar, se levanta. Faça a vontade de Deus mesmo nesse tempo difícil. É nesse tempo difícil que o Senhor, Ele quer te usar. É nesse tempo difícil que o Senhor quer que você profetiza. É nesse tempo difícil que o Senhor quer que você faça a obra dEle. Então vamos parar de murmurar no meio do caminho. A Bíblia diz que Débora era uma mulher que tinha disponibilidade para servir a Deus. A Bíblia diz que Débora era uma mulher humilde. Ela poderia ir sozinha naquela guerra. Só que Débora, ela entendeu que a gente não consegue fazer nada sozinha. Se essa festa aconteceu é porque houve união. Se essa festa aconteceu é que mesmo em meio às diferenças, mesmo em meio alguém não combinando com uma coisa ou com outra, todo mundo conseguiu se unir. Porque ninguém consegue fazer nada sozinha. Eu vivi um tempo da minha vida que eu queria fazer tudo sozinha. E eu só me cansava. E o Senhor me ensinou, irmãs, que ninguém faz nada sozinho. A Bíblia diz que Débora falou assim, vamos lá, Baraque, para nós derrotar aquele povo. E foi assim que ela conseguiu. Eu quero dizer para você nesta noite, que quando você não entender que a união, ela faz a força, você só vai se cansar no meio do caminho. Ah, mas eu não gosto. Não tem negócio de não gosto, tem que trabalhar junto. Tem que sentar junto. Mas eu não concordo. Não é para você concordar, é para fazer a festa. Não precisa concordar. Concordar é uma coisa, fazer a festa é outra coisa. Ah, mas eu não gosto do jeito dela. Mas é ela mesmo que está na frente. Ela que fez. Não importa, a sua opinião não importa. Aqui a gente está para fazer a obra, é a obra. É a obra. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Ah, o tapete vai ficar ali, eu não acho. Não, o tapete vai ficar ali porque é pro meio de todo mundo e acabou. O tapete vai ficar ali e acabou. Não importa a sua opinião. Tem gente que fala assim, ah, mas eu não concordo, eu tenho a personalidade forte, eu quero bater de frente. Aqui não é lugar para você bater de frente. Aqui não é lugar para você expor a sua opinião. Aqui é para você fazer junto e concordar. Vamos fazer assim? Vamos fazer assim. É por meio da obra de Deus? Vamos fazer. Ah, é marrom, é marrom. Todo mundo quer marrom? Ah, não, eu quero rosa. Não. Rosa não, vai ser marrom. Todo mundo quer marrom, né? Então vai ser marrom. É para a obra de Deus? Então vamos concordar. Vamos parar de brigar porque não concorda. Ah, eu não concordo. Estou falando aqui, ó, debaixo da autoridade de Deus. O problema é seu, você não concorda.
A obra é de Deus, vai ser feita. Então vamos entender que se nós unirmos a nossa força, esquecer as nossas diferenças e não impor aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer, a obra do Senhor ela vai ser completa. A maior dificuldade que a gente tem de trabalhar com mulher é isso. Mulher não quer concordar, ela quer que a vontade dela prevalece. E se eu quiser que a minha vontade prevalece, irmãs, eu não estava nem aqui, eu estava dormindo. Né, pastora? Se eu quiser que a minha vontade prevalece, eu não tinha nem aceitado o convite. Então você tem que entender que não vive mais você, mas o Senhor vive em ti. Você tem que entender que você é serva, que você está disponível para fazer a vontade do Senhor. A Bíblia diz que Débora ela era uma mulher que tinha identidade. Ela sabia que ela estava ali, quem ela era em Deus. Ela sabia que ela estava ali para poder servir a Deus. Quantas e quantas das vezes a mulher tem se perdido no meio do caminho, tem perdido a sua identidade. Muitas das vezes uma amiga dá um conselho e ela fala, é verdade. Não, não é verdade. Você tem que fazer aquilo que a Bíblia ensina. Você é uma mulher de Deus. Você anda segundo os preceitos de Deus. Você tem temor a Deus. Você não é igual ao mundo. Você é separada. Você é escolhida. Essa é a sua identidade. E não importa o que os outros falam. Ah, não é bonita. Ah, não sabe falar. Ah, é gorda. Ah, é magra. Você não é nada disso. Você é escolhida do Senhor. E quando você tem identidade, irmãos, você não deixa ninguém falar o contrário. Porque você sabe quem você é. Mesmo eu pesando 150 quilos, eu me achava. Não estava nem aí. Ah, sou gorda? Sou. E daí? Eu sou gorda, mas Deus me ama. E daí? E muitas das vezes você ouve uma palavra e muitas das vezes a pessoa fala por maldade, usada pelo adversário, e você deixa aquilo entrar no teu coração. Só que nessa noite, todas as palavras lançadas estão caindo por terra em nome de Jesus. E você, mulher, vai encontrar a sua identidade em Deus. E não deixa ninguém roubar a sua identidade. Muitas das vezes, irmãos, até eu coloco uma roupa e ele fala assim, amor, essa roupa não está muito legal. Eu falo, tá assim. Eu gostei. E acabou. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou em Deus. Muitas vezes você põe uma roupa, a amiga vê que é bonita, ela fala assim, ficou feia essa roupa. Você vai lá e tira, bobona, tá bonita. Você tem que saber quem é você em Deus. Olha no espelho, vê como você é perfeita, vê como você é bonita, o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu. Não deixa ninguém falar o contrário. Ah, mas você não prega bem. E daí? O Senhor me colocou para pregar, hoje é a minha vez. E daí? Se você tiver essa convicção, ninguém vai te colocar para baixo. Tem mulheres depressivas vindo da casa de Deus porque ouviu palavra que não era para poder guardar no coração e tem guardado. A Bíblia diz que de tudo que a gente tem que guardar o nosso coração. E o adversário, se ele vê essa fraqueza em você, ele sempre vai lançar alguém com uma palavra. Não dê ouvido a Satanás. Pede para o Senhor guardar o seu ouvido. E busca a sua identidade em Deus. Você lê na Bíblia, você vai saber quem você é. Você é escolhida, você é separada, você é valente, você é disponível. Você está aqui para poder fazer a vontade de Deus. E é nesse tempo que o Senhor te escolheu, não deixa ninguém falar o contrário. Eu estou vivendo um tempo de transição na minha vida. Sabe por quê? Houve um tempo que eu perdi a minha identidade por causa das lutas e por causa da dificuldade. Eu falei assim para o Senhor, não quero fazer mais nada. Eu achei que eu mandava na minha vida. Entregamos a igreja, ficamos 3 anos sem pastorear, porque a obra, irmãs, ela machuca a gente mesmo, só que nós temos um Deus que cura, que sara e passa o bálsamo. E eu falei assim para mim, não quero mais fazer nada. Quando foi em janeiro desse ano, nos 2 dias proféticos da minha igreja, Deus não usou um profeta sapateando, Deus não usou ninguém, Deus falou comigo na palavra. Ele falou assim para mim, Tatiane, eu conto com você. Eu não quero saber de fulano, porque não quero saber. Eu chamei você, meu negócio é com você.
Então se levanta e faça a minha vontade. Irmãs, e desde janeiro eu falo que eu voltei a servir ao Senhor. E eu entendi que não adianta eu querer fazer a minha vontade. Eu quero dizer para você nesta noite, não adianta você querer fazer a tua vontade. Não adianta você querer espernear, porque depois da festividade é um tal de, eu não quero mais, eu quero entregar. Para mim já deu. Coloca outra. Não. O Senhor diz, não. Você não vai entregar, não vai colocar outra. Você não vai tirar satisfação com ninguém. Depois eu quero falar com... Não, você não vai falar com ninguém. Você vai continuar fazendo a vontade de Deus. O Senhor falou para mim, Tatiane, eu chamei você, eu te separei para uma grande obra. E eu não quero saber o que aconteceu. Eu quero que você se levante e faça a minha vontade. Só isso. Irmãs, eu amadureci. Porque tem uma hora que a gente tem crise existencial. Por que o Senhor me chamou? Por que só comigo é assim? Por que eu passo tanta prova? Porque você é escolhida. E sempre vai ser assim. E aí? Você vai querer toda hora ficar parando um pouquinho, sentando? Eu vou ficar aqui um pouco, pastora, que eu não estou bem. Não, tá bem sim. Vai fazer sim. E estou de pernas para fazer a vontade de Deus. Independente das lutas, independente das dificuldades, independente da prova, o Senhor, Ele conta com você nesse tempo. O Senhor, Ele quer levantar você, Débora, nessa noite, para cumprir o chamado dEle nessa noite. A Bíblia diz que através da vida de Débora, o povo saiu da opressão de mais de 20 anos. E o Senhor entregou o inimigo nas mãos de Débora, juntamente com Baraque. Muitas das vezes, essa luta, essa prova que você está passando e parece que não cessa, é porque o Senhor quer que você se levante no meio desse tempo difícil. Se levanta e comece a fazer a vontade de Deus, porque vai ser através de você que esse adversário ele vai cair por terra. Mas é através do meu esposo. Não, é através de você que essa luta ela vai cessar. E o nome do Senhor, ele vai ser glorificado. Amém? Já passei um pouquinho de horário. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero que você guarde esta palavra ao seu coração. E saia daqui, irmãos, encorajado a fazer a vontade de Deus. Você é uma Débora nesse novo tempo. Em nome de Jesus. Amém? Assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.